Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Rê e eu tô de volta com mais um vídeo aí sobre a série de livros Bridgerton, que eu resolvi, tomei como meta para a minha vida, que eu vou fazer uma espécie de projeto em que cada livro dessa série que eu ler, eu vou resenhar aqui no canal com e sem spoiler, pra poder trazer tanto informações sobre o livro pra quem ainda não conhece e quer conhecer, né, sobre o que se trata a história, quanto para as pessoas que já leram o livro e querem relembrar de certas coisas, porque agora que eu tô com tudo fresco na minha cabeça, é o melhor momento pra eu sentar e fazer isso, né, comentar também com spoilers, trazer certos detalhes da história que são muito importantes pra série como um todo, especialmente nesse livro em questão, mas enfim, hoje a minha proposta aqui com esse vídeo é falar sobre esse livro. Caso você não saiba, aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre o Duque e Eu, que no caso foi uma releitura, também sobre o Visconde que Me Amava e sobre Um Perfeito Cavalheiro, e na verdade aqui no canal tem uma playlist com vários vídeos dedicados exclusivos a Bridgerton, não só a série de livros, como também a série de TV da Netflix. Eu vou deixar aqui embaixo o link da playlist, caso você tenha interesse em acompanhar. Bom, então vamos lá, hoje vamos falar sobre Os Segredos de Colin Bridgerton, que nada mais é do que a história do Colin Bridgerton, como o próprio título já diz. Depois do livro do Benedict, que é o meu irmão preferido, esse aqui era o livro que eu tava mais curiosa pra ler, pra saber como que certas coisas iam acontecer, porque eu já tinha pego, né, spoilers pela série, também por conversar com outras pessoas, e assim, com relação a essa série em específico, eu fiquei de boa em saber de certas coisas, porque já era uma série que eu ia ler normal, né, de qualquer forma, e enfim, não me incomodei de já começar o livro sabendo dessas informações. Mas, vamos lá. O livro do Colin Bridgerton aí nessa série de livros é o quarto, né, o primeiro a gente tem o foco na Daphne, o segundo o foco é no Anthony, que é o irmão mais velho, depois a gente vai pro Benedict, que é o segundo irmão mais velho, e depois pro Colin, que é o terceiro irmão mais velho. Então a gente tem aí a Daphne, né, a primeira protagonista dessa série, ela é a mulher, né, filha mulher mais velha, que dentro da família como um todo é a pessoa que mais acaba tendo essa urgência em encontrar logo um casamento, porque mulheres tinham que se casar logo, né, a ideia era essa, que a mulher se casasse logo. O cara podia esperar mais um pouco, mas a menina não, a menina precisava encontrar logo um casamento. O Colin, ele é então o terceiro irmão mais velho, o irmão mais velho dele é um visconde, o segundo irmão dele, né, que é o Benedict, ele tem ali, né, a sua, digamos assim, os seus dotes artísticos, ele se encontrou na arte, também se encontrou no amor, porque ele se casou com uma mulher com quem ele é muito feliz, ele vive no interior, né, então os seus dois irmãos mais velhos, eles estão encaminhados na vida, tanto, digamos assim, pessoal, né, com relação às suas realizações pessoais, quanto também com relação a sentimentos, né, a relacionamentos e também com o seu, digamos assim, lugar no mundo. O Colin, ele ainda tá se sentindo um pouco perdido no começo do livro, ele sente que ainda não sabe muito bem qual que é o objetivo dele, né, os dois irmãos dele já encontraram, mas ele ainda não sabe o que ele vai fazer da vida. Boa parte da juventude do Colin ali, né, da sua década dos 20 anos, foi dele viajando, então ele é uma pessoa super viajada, conhece vários lugares, teve muito essa liberdade, né, financeira e também por ser homem, já que os homens tinham a liberdade de viajar, as mulheres não, então ele teve muito esses privilégios que fez com que ele pudesse viajar pelo mundo inteiro e conhecer vários lugares, várias culturas e tudo mais, então ele é uma pessoa muito, sabe, muito cheia das culturas. E ao longo das suas viagens ele ia escrevendo diários de viagem, né, com as suas vivências em determinados países. No começo do livro ele está voltando novamente para a Inglaterra, ele tá revendo a família e ele acaba revendo também a Penélope, que é uma amiga muito próxima da família, que é uma pessoa que a gente já sabe, né, pelos livros anteriores e também quando você assistir a série você percebe isso, ela é uma pessoa que sempre teve sentimentos pelo Colin, né, ela gosta muito dele, e no livro anterior, que é o livro do Benedict, ela meio que escuta ele falando pros irmãos que ele nunca se casaria com a Penélope. Então depois dessa cena, ela fica meio assim, né, meio tensa, mas as coisas acabam meio que voltando ao normal na amizade dos dois, porque eles são muito próximos, né, já que ela é a melhor amiga da Heloísa, ela tá sempre presente ali na casa da família, ele acabou também se aproximando bastante dela, então eles têm uma amizade de longuíssima data, eles praticamente cresceram juntos e ele sempre enxergou a Penélope como uma amiga, sabe, quase como uma irmã. Mas depois que ele volta, depois de vários, né, muito tempo viajando, que ele volta pra Inglaterra, ele vai rever a Penélope, ele vai relembrar como que ela é uma pessoa bacana, como que ela é uma menina que ele sempre gostou de, sabe, tá na companhia, de conversar e tal, mas ele vai acabar, eventualmente, ali no começo do livro, também enxergando ela de uma outra forma, sabe? Ele vai acabar também meio que, digamos, confidenciando pra ela certos segredos,
a respeito dele mesmo, né, essas inseguranças com relação à sua vida, com relação ao que ele vai fazer a seguir. E tem até uma cena muito, muito icônica nesse livro, que é a Penélope falando pra ele: acorda, você é cheio de privilégios aí, você é rico, você é homem, do que você tá reclamando, sabe? Você não tinha que estar reclamando de nada. A Penélope é maravilhosa. Mas enfim, eles vão ter esse reencontro, né, eles vão se aproximar novamente. E vale lembrar que nesse livro a Penélope já é considerada uma solteirona, porque ela tem 28 anos, ela já passou da idade de casar faz algum tempo, e a sociedade meio que já abriu mão, já assim, desencantou, já até, tipo, aceitou que ela não vai se casar, sabe? E ela tá muito de boa com isso, com a vida dela, né? Ela já aceitou isso também. Só que com a volta do Colin, né, ele agora com 33 anos, ela vai também ter ali, né, aqueles sentimentos que sempre estiveram presentes, eles vão voltar, né, com força. E num pano de fundo ali da sociedade londrina da época, a gente vai ter ainda burburinhos com relação a Lady Whistledown, que é aquela mulher, né, escreve ali as colunas sobre todas as pessoas da alta sociedade, sabe da vida de todo mundo, compartilha com todo mundo ali no jornalzinho dela, e isso já há 11 anos. Ela tá há 11 anos ali na ativa, fofocando a vida de todo mundo. E ainda tá tendo esse burburinho sobre algumas coisas que ela vem publicando, e a sociedade como um todo acaba ficando aí cada vez mais instigado por descobrir a identidade da Lady Whistledown depois que a Lady Danbury, que é aquela senhorinha da bengala lá, que tá sempre querendo arrumar par, né, fazer casamentos acontecerem, enfim, ela vai lançar aí um desafio, que ela vai pagar 1000 libras pra pessoa que descobrir quem é a Lady Whistledown. Então a sociedade fica naquele alvoroço, todo mundo começa a gerar várias suspeitas em diferentes pessoas. A própria Lady Danbury acaba ali sendo suspeita, porque a Penélope vai olhar pra ela e vai falar: eu acho que é você. Inclusive esse livro vai focar também na amizade da Penélope com a Lady Danbury, que é uma coisa muito legal de se ver, porque é uma senhorinha da sociedade londrina e uma jovem ali, né, que é meio que colocada sempre pra escanteio, porque ninguém nunca convida ela pra dançar, nem nada do tipo. E eventualmente ali elas vão acabar falando, né, uma pra outra: eu gosto de você, eu sou uma pessoa legal, sabe? Embora muitas pessoas não gostem da Lady Danbury, a Penélope ali gosta da Lady Danbury mesmo, e é isso, entendeu? Enfim, a gente tem aí todo esse contexto acontecendo no começo do livro, ao mesmo tempo que a gente vê o desenvolvimento do retorno dessa amizade, ao mesmo tempo que é esse início de relacionamento. E em algum momento ali também a Penélope vai descobrir os diários do Colin, né? Ela vai ter contato com a escrita dele, ela vai ficar inclusive bastante surpresa, porque, né, é uma leitura muito fluida, muito instigante, ela gosta muito dos escritos dele, e ele vai acabar pegando ela lendo ali sem a permissão dele, vai gerar até uma tensão, mas ela vai acabar incentivando ele em algum momento, sabe? Tipo, que ele deveria, talvez, focar em publicar ou escrever mais sobre os seus diários, e daí fazer disso a sua vida. E ele vai acabar entendendo que isso pode ser, inclusive, digamos assim, o norte, sabe, pra vida dele, se dedicar a escrever sobre aquilo que ele fez a sua vida inteira, praticamente, que foi viajar. Então, aqui eu paro de falar sem spoiler sobre esse livro, porque a partir daqui tudo que eu falar vai ter muita coisa que eu acho essencial, né, pro desenvolvimento da série como um todo e também pro livro em específico. Mas lá pro final do vídeo, aqui na minutagem vai estar certinho ali especificado. No final do vídeo eu vou deixar as minhas conclusões gerais do que eu achei de modo geral desse livro. Então se você não quiser pegar spoiler, para aqui e pula lá pra minhas considerações finais, porque agora vou começar a falar com spoiler sobre o que acontece. Então, gente, os livros da Julia Quinn, todos que eu li até o momento, eu percebo que exatamente no meio do livro a gente tem algum acontecimento muito que é mudança de chave, né? Nos 2 primeiros livros a gente teve acontecimentos escandalosos que fizeram com que os casais daqueles livros específicos precisassem se casar, né? Então a Daphne e o Simon se casaram bem na metade do livro, e daí a gente teve o desenvolvimento do casamento deles, né, na outra metade. Acontece a mesma coisa com o Anthony e a Kate no livro 2. Então eles se encontram ali eventualmente em um escândalo que vai obrigar eles a se casarem, e daí também o relacionamento e outras problemáticas envolvendo o casal vão sendo desenvolvidos no segundo, né, na segunda metade do livro. No livro do Benedict já não é assim, é o livro que mais foge aí dessa fórmula, porque ele tem realmente aquela coisa do amor à primeira vista, todas as tribulações que o casal precisa, sabe, enfrentar juntos pra depois ficarem, né, de fato juntos no final do livro. Só que em todos esses primeiros 3 livros a gente tem aí, né, no meio da história mesmo, algum acontecimento muito que é, sabe, uma reviravolta na história. No caso do livro do Benedict, a gente tem essa reviravolta mais relacionada com o relacionamento mesmo, assim como nos livros anteriores, só que não está relacionado, no caso, com um escândalo. Enquanto aqui no livro do Colin, essa revelação aí que vai, né, mudar o jogo, tá mais a ver, no caso, com a Penélope, porque o Colin vai ser a pessoa que vai descobrir que a pessoa por trás de Lady Whistledown é, na verdade, a Penélope.
E eu tava muito curiosa pra saber como que isso ia acontecer, como que ia se dar, né, essa revelação. Eu não esperava que o Colin fosse ser a primeira pessoa a descobrir, e eu fiquei muito feliz que foi ele, porque eles meio que começaram a dividir esse segredo ali, né, entre eles. E eu tava muito curiosa pra saber como que seria a reação dele, sabe? Quando eu vi que ele ia descobrir que era ela, eu fiquei assim, meu Deus, qual vai ser a reação dele? Sabe, qual vai ser o primeiro ímpeto dele? Será que ele vai se sentir traído? Será que ele vai ficar com raiva dela? Porque eu pensei logo nessa parte mais, digamos, clichê de romance, sabe? De a pessoa ter esse primeiro instinto, assim, de ficar com raiva da outra, de querer, sabe, se afastar porque tá com raiva. Mas não foi o que aconteceu. Aqui nesse caso, o Colin, ele temeu muito pela Penélope, o que deixa muito claro os sentimentos dele com relação a ela. Ele ficou o tempo todo preocupado com o que isso iria refletir, né? O que essa revelação refletiria na vida da Penélope, como ela seria arruinada na sociedade, como ela seria vista de uma forma ainda pior do que ela já era vista pela sociedade, né? Porque antes ela só era pessoa excluída, né? Que ninguém tava nem aí. E agora ela é, né? Ela seria, então, no caso ali, a pessoa que foi responsável por contar verdades e ser, de certa forma, meio maldosa com várias pessoas da sociedade, da alta sociedade londrina, né? Então, ele ficou muito preocupado. O que eu olhei assim e fiquei, meu Deus, não imaginava, sinceramente não imaginava. E achei muito fofo e muito condizente também ali com a história, né? Eu esperava que a Julia Quinn fosse levar isso pro outro lado, talvez usar isso como uma atenção para que eles se separassem e depois voltassem, mas não é o que acontece. Inclusive, é nesse mesmo dia que eles vão trocar o primeiro beijo deles, porque o Colin vai estar com ela ali dentro da carruagem, e daí é ali que vai rolar, entendeu? Vai rolar até mais do que beijo, tem o famoso amasso que vai rolar ali dentro. E essa relação dele de querer o tempo todo proteger a identidade da Penélope com relação a Lady Whistledown. Logo depois desse acontecimento, então, ele vai acabar decidindo se casar com ela, ele vai pedir ela em casamento, ele vai até a casa dela, né, das Featherington, pra conversar com a mãe dela. E essa cena, preciso dizer, me deixou muito incomodada, porque deixa muito claro a forma como a Penélope é vista pela própria família, sabe? A própria mãe e as irmãs mais velhas, assim. A mãe dela, ela já tinha total perdido esperança de que ela fosse se casar, e quando o Colin chega ali junto com a Penélope pra falar pessoalmente com a Portia, ela começa a achar que ele tá ali pra se casar com a mais nova, que é tipo assim, super jovem, sabe, super criança. Ela não dá pra Penélope, digamos assim, o crédito de, sabe, ter encontrado uma pessoa que eles consideram um bom partido, assim, pra poder se casar. Então, é muito triste até essa cena, eu fiquei bem revoltada, mas é muito legal como que o Colin, ele se posiciona com relação a Penélope, sabe, em todos os momentos. Eu achei muito fofo. Depois disso, então, a gente tem aí, né, o casamento acontecendo. Como sempre, Julia Quinn não foca nas cenas de casamento, né, assim, tem o pedido de casamento e depois eles estão casados. A gente não tem, assim, essa coisa de o casamento em si, sabe? Então, eles se casam, a Penélope passa, então, a morar junto com o Colin, tem toda aquela coisa do início do relacionamento e tal, só que logo no começo ali, né, do relacionamento deles casados, vai ter ali um complicador, que é a Cressida, que é uma jovem ali, né, agora uma jovem mulher, né, que ela já tá bem da idade, assim, da Penélope, mas ela é uma pessoa que sempre tratou a Penélope muito mal ali dentro da sociedade, sabe, tratou a Penélope com muito bullying, sabe, ela sempre aplicou muito bullying na vida da Penélope todos esses anos. E ela descobre que Penélope é a Lady Whistledown e ela vai até a casa da Penélope. Gente, a menina tinha recém se casado e ela vai lá bater na porta dela pra poder falar que ela sabe e fazer chantagem, sabe? Ela quer dinheiro em troca de guardar esse segredo, inclusive mais dinheiro do que a Penélope teria pra poder pagar, né? Ela junto ali com o Colin e tal. Ela acaba aceitando isso, só que quando o Colin descobre, ele fala, não, a gente não vai ceder, você vai passar a sua vida inteira fazendo isso, você vai passar a sua vida inteira abaixando a cabeça pra ela, aceitando tudo que ela tá pedindo de você, a gente precisa fazer, né, encontrar um outro caminho. E daí o Colin vai encontrar esse caminho, que vai ser num baile, que no final do livro ali a gente vai ter a revelação para toda a sociedade londrina, nesse baile, de que a Penélope, ela é a Lady Whistledown e que ela tem todo o apoio, né, tanto do marido quanto da família, né, dos Bridgerton ali, que vão apoiar ela em tudo. E aí o livro acaba. E eu fiquei assim pensando depois, meu Deus, como que vai ser o reflexo disso na sociedade depois que todo mundo ficar sabendo que a Penélope é a Lady Whistledown. Então eu fiquei muito curiosa para ler o 5º livro e descobrir como que seriam os reflexos disso na sociedade depois que isso veio à tona. Bom, gente, resumidamente aqui agora falando um pouco sobre as minhas impressões sobre essa história,
Eu acho que foi um livro muito ágil, as coisas aconteceram bem rápido. Eu senti que a Julia Quinn não ficou muito se estendendo, sabe, em manter as coisas ali em segredo. Como eu falei, bem no meio do livro a gente tem ali essa grande revelação que muda os rumos da história e que aproxima ainda mais esses dois, sabe? O Colin passa a ser ainda mais parceiro da Penélope do que ele era antes. E aí a gente tem todo o desenvolvimento também desse relacionamento que a gente já vê acontecendo, né, nos livros anteriores, porque eles são muito amigos. Mas aqui a gente tem também nesse livro aquela mudança de chave, sabe? Aqueles acontecimentos que fazem o Colin entender que ele não enxerga mais a Penélope como uma simples amiga ou, sabe, uma amiga da irmã. Ele tem sentimentos a mais e a partir daí a gente tem, né, todo esse desenvolvimento da história, tanto pelo lado das problemáticas com relação a essa revelação, quanto também com relação ali ao, né, os dois, o relacionamento, esse romance. Eu amei o livro, eu achei que ele foi muito leve, bem divertido. Eu gostei como a Julia Quinn trouxe nessa revelação nesse livro, como ela conduziu tudo isso até o final da história. Eu gostei que ela trabalhou ainda personagens que já estavam presentes ali na trama dos livros anteriores e que ela veio renovando. Inclusive menção de outros irmãos que, né, já tinham tido as suas histórias contadas, mas que não se fazem totalmente presentes na história. O Anthony ali que pro final do livro vai ter, né, mais presença, mas a gente não vê tanto assim falar sobre Daphne, nem sobre Benedict, a gente só sabe que eles estão vivendo as suas vidas, né, a Daphne enquanto ali a duquesa de Hastings e o Benedict junto com a sua esposa lá no interior. Então a gente tem, né, muito dessa menção dos irmãos e até mesmo a própria Eloise nesse livro eu senti que ela não teve tanto destaque, ela aparece, mas é bem pouco, assim, ela não faz tanta presença, mas ela é uma presença que questiona muito, sabe, essa ideia da Lady Whistledown, de quem seria essa mulher, e que também tá ali, né, meio que achando estranho a interação entre o Colin e a Penélope. E no final desse livro a gente vai também ter uma informação muito importante com relação ao livro quinto, que é o livro da Eloise, que em algum momento ali pro final da história, a Eloise, alguém fala pra Eloise assim, né, você precisava também tá arrumando um marido, uma coisa assim, né, depois que a Penélope se casa. E ela fala algo do tipo, já tô trabalhando nisso, né, já tô, tipo, me encaminhando nesse sentido. E daí a gente fica com aquela, né, tipo, o próximo livro já é o da Eloise, então no livro ali do Colin, a história da Eloise meio que já tinha começado, já estava em andamento, e daí quando a gente chega no quinto livro que a gente vai entender como que tudo isso se encaixa no contexto da cronologia ali dos dois livros, sabe? Mas é muito legal. Eu senti falta de ter tido a impressão de mais pessoas ali, membros da família, né, Bridgerton, com relação a essa revelação desse livro. Eu achei que poderia ter tido, sabe? Seria muito divertido e muito interessante que tivesse, mas a Julia Quinn não traz tanta informação assim com relação a isso, o que me decepcionou um pouco. Mas esse, de modo geral, foi um livro super gostoso, que eu gostei muito de ter lido. Eu acho que ele agora tá no meu segundo, sabe, no meu top 2 de livros dessa série. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, o que você achou. Comenta também aqui qual foi a sua reação quando você leu, né, a grande revelação do livro. Conta pra mim aqui também qual que é o seu casal favorito da série Bridgerton, que eu vou adorar saber. Enfim, essas são as minhas impressões sobre o livro. E mais pra frente aqui no canal a gente também vai ter um vídeo nesse mesmo formato com o livro 5, que é o livro da Eloise, que é o Para Sir Philip com Amor. Então aguardem que vai ter aqui no canal. E é isso então, eu vou ficando por aqui. Antes eu quero agradecer aos apoiadores do canal lá pelo Catarse. Gente, muito obrigada por todo o apoio de vocês em tudo, sempre. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!